Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu vou ler com os irmãos a última série dessa etapa do texto escrito pelo pastor Paulo Caetano. O texto se chama Bendita Lavagem Cerebral e foi baseado no texto de Romanos 12, versículos de 1 a 8. Esse texto que o pastor Paulo Caetano escreveu foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como eu sempre digo, não fui eu quem escrevi o texto, então eu vou contar para os irmãos aquilo que eu humildemente entendi. Lembrando sempre que eu não sou teóloga, a única coisa que eu sou é uma amante da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Então, vou contar para os irmãos, tá bom? Aquilo que eu entendi. Bem, isso dito, vamos iniciar orando? Pai, nós pedimos que tu possas ser misericordioso conosco, a ponto de fazer com que nós possamos entender aquilo que tu queres nos dizer com esta lavagem cerebral bendita. Que nós possamos entender e aplicar. E perdoa, Senhor, aquilo que a gente faz que não te agrada e que possamos ser transformados a cada dia, arrependendo-nos daquilo que não te faz feliz. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, então, como eu disse, vamos lá para Romanos 12 e vamos ler do versículo 1 ao 8. O irmão Paulo vai falar aqui sobre o sacrifício vivo para Deus. E ele fala assim, ó. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o dom de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amém? Bem, então, o irmão aqui, Paulo Caetano, ele escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave. E diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O irmão o pastor Paulo Caetano fala assim, né, que a gente usa muito o termo lavagem cerebral. E que esse termo é sempre usado para uma mudança radical de comportamento e de mentalidade. Então, quando a pessoa fala, nossa, o cara mudou totalmente. Ah, sofreu uma lavagem cerebral, né? Era uma pessoa e se transformou em outra. Então, geralmente, as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo usam a palavra lavagem cerebral para tirar um sarro, né? Tipo, pejorativa, tipo... Nossa, que ridículo, né? Principalmente, eles usam esta palavra para explicar o processo de conversão de uma pessoa a Cristo. Era uma pessoa tão legal, nossa, ria, contava piada, ia com a gente pro baile e tal, e agora sofreu uma lavagem cerebral, coitado, coitada. Então é assim que o mundo vê, né?
Agora, se alguém disser para você que você sofreu uma lavagem cerebral porque a sua vida foi transformada pelo Evangelho, não se sinta criticado. Não, 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 não. Pois é exatamente isso que o Espírito Santo faz. O Espírito de Deus, ele transforma a gente, ele transforma a mente da gente. E a gente realmente fica uma outra pessoa. É exatamente isso que o Espírito de Deus faz. A Bíblia diz que a gente vivia subjugado pelas futilidades dos nossos pensamentos. Como está lá em Efésios 4, 17 e 18. Diz assim, ó. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então, a nossa mente foi renovada no nosso modo de pensar. Como está lá no versículo 23 do mesmo Efésios 4, diz assim, ó. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Foi isso que Deus fez por nós. Ele renovou a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo está explicando aqui que agora a gente tem a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios 2,16. Diz assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não, isso é fantástico, né, irmãos? A gente vive errante no mundo, com aquele vazio, não sabia direito o que desejava. E agora somos novas criaturas. Agora a gente tem a mente de Cristo, a gente pode pensar como Cristo pensa. Então, o crescimento espiritual é um processo da lavagem da nossa mente, perfeito, uma lavagem cerebral, a fim de que a gente possa o quê? Experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus, né? Como está lá em Romanos 12, 2. Vou repetir, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem coisa melhor? Não tem, né, irmãos? É que, assim, as coisas de Deus para o mundo são loucura. Então, nossa mente é um campo de batalha espiritual, né? A toda hora existe aquela briga, né? Do bem contra o mal. A gente quer fazer uma coisa boa, mas acaba fazendo uma coisa ruim. Então, o diabo vai trabalhando para quê? Para manter a nossa mente imunda. Aí dizendo que pornografia não tem problema, que falar palavra não tem problema, que amaldiçoar não tem problema. Ele quer mais é que a gente continue na lama. Mas é bom lembrar que a Escritura, a palavra de Deus, nos adverte que o diabo cegou o entendimento dos descrentes. Eles não sabem. Eles não conseguem discernir o evangelho, como está lá em 2 Coríntios 4:4. Diz assim, ó. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, não é que eles fazem isso de propósito. A pessoa que não conhece Jesus, ela não consegue discernir. Então, tá com o olho tampado. Então, nós que temos a mente de Cristo, a nossa mente é liberta, porque o Senhor tem poder e Ele nos libertou. A nossa mente foi liberta pelo poder de Cristo e nós temos que viver de acordo com isso. Então, tudo aquilo que ficava aqui guardado com conteúdos perversos, conteúdos mundanos, conteúdos cruéis, imundos, que não agradam a Deus, vão sendo dia a dia purificados, até que tudo esteja limpo, né? Então, nós só temos que dar glória a Deus pela lavagem cerebral. Agora, irmãos, a gente não pode esquecer que nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que nos alimentar das coisas de Deus, porque o Senhor já nos deu a lavagem cerebral, né? Agora nós estamos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós cremos que Jesus Cristo foi lá na cruz, sofreu tudo aquilo para nos perdoar. Inclusive, eu vou contar aqui um pequeno conto que muitos de vocês já devem
saber, mas é sempre bom relembrar. Então, um homem foi procurar um mestre, né? Ele era uma pessoa muito sábia, e aquele moço foi lá procurar o mestre para pedir uma orientação. E aí o mestre disse para ele: o que eu posso te ajudar? Aí ele falou: mestre, é assim, eu tenho um problema. Na minha mente, é como se tivessem dois lobos. Um lobo preto que me leva a pensar coisas ruins, perversas, pornográficas, maldosas, que muitas vezes tem raiva, deseja o mal para o outro. É um lobo assim muito cruel. E do outro lado existe um lobo branco, um lobo que procura trazer só coisas boas, um lobo que traz paz, que procura fazer as coisas da melhor forma. Ele se opõe totalmente àquele lobo que é tão raivoso, né? É um lobo bom, né? É um lobo que quer fazer as coisas que agradam a Deus, quer fazer as coisas que me farão crescer. Então, são dois lobos, um em oposição ao outro. Então, eu sempre me pergunto, caramba, eu quero fazer a vontade do lobo bom, mas muitas vezes acabo fazendo a vontade do lobo mau. Então, eu quero viver de acordo com aquilo que me aconselha o lobo bom, mas muitas vezes aquele lobo malvado acaba vencendo. E eu não sei como que lidar com essa batalha interior na minha mente. Mestre, por favor, me diga qual dos dois lobos vencerão ao final. Aí o mestre disse: nossa, mas essa resposta é muito simples. O lobo que vencerá ao final será o lobo que você alimentar mais. Então, meus irmãos, é isso. E não adianta nós termos a mente lavada por Jesus Cristo se continuarmos alimentando o lobo da perversidade, da pornografia, da maledicência, da fofoca, da crueldade, enfim. Nós temos que alimentar o lobo bom, né, para que ele vença ao final. E como nós vamos alimentar o lobo bom? Lendo a palavra, se conectando com Deus, orando, jejuando, perdoando, sendo edificado pelas coisas que o Senhor deseja para a nossa vida. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, né? O crescimento espiritual é um processo de lavagem da mente, a fim de que você seja capaz de experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Amém? Bem, eu me despeço aqui, como sempre, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.